vamos tomar ceia no fim. Quando nós confessamos nossos pecados, aqueles que nós sabemos que é pecado e nós confessamos esses pecados a Deus, não ao homem, a Deus, amém? Então Ele perdoa-nos os nossos pecados e purifica-nos de todas as injustiças, não é que diz lá, 1 João 1, não é? 1 João capítulo 1, versículo 9. Até aqueles pecados que nós pecamos, não sabemos que pecamos, Deus nos purifica. Olha só quão bom que é o nosso Deus. Porque Ele quer que você e eu tenhamos comunhão com Ele. E se houver pecado em nós, nós não podemos ter comunhão com Ele. Amém? Olha aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nesse caso, essa injustiça faz parte desse grupo da injustiça. Pecados que nós cometemos sem sabermos que são pecados. Amém? Eu não pequei, mas pecamos. Amém? Então, glória a Deus. Injustiça, portanto, é algo que nós não nos apercebemos do mal que cometemos ou que fizemos. E causamos dano, fizemos por ignorância, não foi por mal. Não foi por mal. Não é? Uma vez que nós não temos a consciência de termos pecado, logo, nós também não vamos confessar esse pecado a Deus. Porque para nós, tudo é pecado. Então, amados, aos olhos de Deus, o pecado que nós cometemos, pedimos a quem? Perdão a quem? A Deus. Ele perdoa-nos esses pecados que confessamos e aqueles que nós não confessamos porque nós não sabíamos que era pecado. Os irmãos estão comigo? Olha só, Deus é tão bom, não é? É maravilhoso, nosso Pai. Bendito seja o seu santo nome. É reconfortante saber isso. Que Deus não apaga só aqueles pecados que nós pecamos, mas aqueles que nós pecamos não sabemos que pecamos. Porquê? Porque Deus quer que você e eu tenhamos comunhão com Ele. Paizinho quer que os seus filhotes sejam à sua volta e à sua beira. Amém? E é claro que à medida que nós formos amadurecendo na palavra, conhecendo bem a palavra, sendo transformados pela palavra e pelo Espírito de Deus, amém? Esses pecados ou essas injustiças, pecados desconhecidos, essas coisas que antes cometíamos sem saber que era pecado, essas coisas todas, não é? Vai diminuindo, porque nós vamos ter conhecimento pela palavra e pelo Espírito que afinal é pecado. E nós vamos evitando porque amamos o Senhor. Agora sabemos que é mal e nós continuamos a fazer o mal, você pode orar até ficar com, sei lá, com a cabeça, a face com as cores do arco-íris, que Deus não vai responder. É o pecado. Amém? E Deus não quer o pecado. Deus quer que a gente se entregue ao Senhor nosso Deus. Eu sei que não é muito querido essas mensagens. Hoje em dia são as mensagens do politicamente correto. Não se ofende ninguém. As pessoas vão ficar ofendidas. Não podemos... Vamos falar a verdade, a palavra de Deus. Amém? Porque é que isso que eu preciso de ouvir. É isso que nós precisamos de ouvir. Se é que nós queremos transformação.
Amém, amados? Então, olha só. Vamos reconhecendo, vamos confessando os nossos pecados a Deus, pecados que cometemos no nosso dia a dia, etc, etc. Bendito seja o nome de Jesus. E quando confessamos os nossos pecados, Deus também nos purifica daqueles que nós cometemos e não sabemos que cometemos. É por isso que o Senhor, já desde o Velho Testamento, Deus sempre reconheceu essa diferença entre pecado e trespasso, ou culpa, sem saber que é culpa, não é? A oferta do pecado, a oferta da culpa. Não é? Deus sempre reconheceu essa diferença dessas situações. E Ele até deu ordem a Moisés e aos sacerdotes de então para fazerem ofertas do pecado e ofertas da culpa, trespassos, não é? Só vou ler aqui um trecho, Levíticos 5, versículos 5 a 10. Levíticos 5, 5 a 10. Diz assim: portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar o seu pecado. Como é que eu posso confessar o meu pecado se eu não sei que é pecado? Mas eu vou me sentir mal. Eu sei, quando eu peco, eu sei que pequei e não me sinto bem ou não. Por quê? É o Espírito Santo a apertar aqui o meu coraçãozinho para eu me livrar dessa culpa. Amém, amados? Então nós temos que confessar esse pecado e trazer perante o Eterno, perante o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esses animais estavam a apontar para Jesus, amém? Porque na altura não tinha vindo, né? Para a terra. Então, o animal deve ser uma ovelha ou uma cabra e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício a fim de conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. E se for pobre, não puder dar ovelha ou cabra, tem que dar 2 rolas ou 2 pombos, e etc, etc. Pronto, e faziam um ritual para o perdão dos pecados, e os pecados não eram perdoados, mas eram simplesmente cobertos. Até o ano seguinte, quando tinham que oferecer outra vez a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Mas você, em Jesus, pelo sangue de Jesus, limpa. Acabou. Deixa de existir esse pecado, essa coisa contra si. Amém? Essa culpa acaba por causa do sangue de Jesus. Amém? Mas no Antigo Testamento não era assim. O sangue cobria apenas os pecados. O sangue dos animais. Depois havia a oferta pelo trespasso. Olha aí. Olha a oferta pelo trespasso. Levíticos 4, 27 a 29. Okay? Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância. Pecar por quê? O que diz a Bíblia aqui? Pecar por ignorância. Por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar culpada. Eu não sabia que era pecado. Eu não fiz por mal. Mas é pecado, não é? Ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, ou seja, eu pequei, mas eu não sei que aquilo que eu cometi, aquilo que eu fiz é pecado, e alguém me vier dizer, em amor, que a maneira como eu agi, aquilo que eu fiz é pecado, eu imediatamente tenho que reconhecer culpa em mim. Eu não vou dizer, o que é que tu pensas que tu és? Eu não fiz nada pecado. Não, eu vou receber a culpa em mim e vou confessá-lo a Deus. Amém? Vou confessar a Deus. Para quê? Para que entre mim e Deus não haja nada que nos separe, que nós possamos estar ligados um ao outro. E eu possa fluir com o Espírito de Deus. Amém? Então, essa pessoa vai ter que também trazer um animal. Se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça do animal, da oferta, pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Quando você põe a mão sobre alguém, a imposição de mãos na Bíblia é transferência. Nesse caso é transferência de pecado, não é? Mas quando nós impusemos as mãos sobre as pessoas em nome de Jesus, é para bênção, não é? A imposição de mãos é importante na palavra. Então a pessoa põe a mão sobre o animal, é como se o pecado saísse dela, da pessoa, e entrasse para o animal, nosso substituto. Ele então, eu que deveria morrer, já não morro, mas o animal vai morrer por mim. Não é? Ok? Agora,
Hoje, tanto pessoas crentes como as pessoas não crentes cometem pecados e trespassos, sim ou sim. Irmãos, por minha grande tristeza, eu tenho que dizer, eu peco. Eu peco. Quem é que não peca aqui? Eu peco. Mas também, por minha grande alegria, devo dizer que Jesus está pronto sempre para me purificar e perdoar esses pecados. Amém? Em nome de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu não quero, eu faço. Amém? E aquilo que eu quero, eu não faço. Não é? No caso dos crentes, todos esses pecados, esses trespassos cometidos por crentes, amém? No seu dia a dia. Epá, isto hoje... No seu dia a dia, depois de se converterem ao Senhor, nós continuamos a pecar. E todos os dias. Então, essas ofertas. E note uma coisa. Havia ofertas também de animais que eram sacrificados pelo pecado, etc., que eram ofertados fora do arraial, fora do acampamento, fora do templo, fora do tabernáculo, fora da cidade, para lá dos muros da cidade, lá fora. E isso tem uma razão de ser. Nós já vamos ver porquê. Vamos ver aqui Êxodo 29, 14. Êxodo 29, 14. Diz assim: contudo, queimarás a carne, o couro, o excremento do novilho, fora do acampamento, porquanto se constitui em oferta pelo pecado. Fora. E depois, até mesmo os próprios leprosos, quando eles eram curados, eles tinham se apresentar como Deus também, Jesus também disse aos leprosos, não, aos 10, vai, ide e apresentai-vos ao sacerdote, que era o sacerdote que tinha que examiná-los com muita atenção e declarar-os curados ou não da lepra. E isso não se fazia dentro do templo, isso se fazia lá fora, porque o pecado é simbólico, a lepra é simbólico do pecado. Amém? Fazia-se fora. Vamos ver. Levíticos 14, versículos 2 e 3. Esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e outras doenças contagiosas da pele no dia da sua purificação. A pessoa será conduzida para o sacerdote, versículo 3, e este sairá com ela do acampamento, lá para fora do acampamento, e examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, etc, 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 não é? Aleluia. A minha Bíblia diz assim: este sairá fora do arraial e o examinará, se a praga da lepra do leproso está curada ou não. Ou seja, ofertas eram queimadas, ofertadas e queimadas fora do tabernáculo, fora do templo, muitas vezes fora da cidade, das muralhas da cidade, não é? E por quê? Simplesmente indicando que o sacrifício de Jesus, deixa-me dizer que Jesus também foi crucificado fora da cidade, é ou não é? Jesus foi crucificado fora da cidade, não é? E o sacrifício do Senhor Jesus deve ser levado de dentro do templo, de dentro das coisas de Deus, para fora. Fora em que sentido? Para aqueles que não conhecem Jesus, que estão fora. Para quê? Para que eles possam entrar à presença de Deus. Então, nós temos uma dádiva, uma bênção que Deus nos deu, que é podermos falar de Jesus às pessoas que não conhecem Jesus, não é? Testemunhar de Jesus aos incrédulos é uma responsabilidade que o Senhor coloca sobre cada um de nós.
como crentes, como os seus filhos, nascidos de novo, templos do Espírito Santo, aleluia, a maior parte cheios com o Espírito, falantes em línguas estranhas, amém? Temos essa responsabilidade, todos nós, de irmos fora da igreja. A igreja é você e eu, não é esse edifício, fora, amém? Falar às pessoas lá fora do sacrifício de Jesus. Veja comigo como Jesus foi crucificado lá fora. Hebreus 13, versículos 12 e 13. Hebreus 13, 12 e 13 diz assim. 13, meu filho. 1:3. Ok. Diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O que é que diz aqui? Praticar o hospital foi agindo assim mesmo para receber alguns? Não. 13, 12 e 13. 13, 12 e 13. Ok? Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Era fora do tabernáculo, era fora do templo que se ofertava as ofertas pelo pecado. Amém? E depois, porquê? Versículo 13. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento. Jesus quer que os não crentes sejam crentes. Jesus quer que sejam salvos. Amém? E nós, para ir levar o testemunho de Jesus às pessoas, temos que ir fora, onde eles estão. Amém? Fora do arraial, levando o seu vitupério. O que aconteceu no dia em que Jesus morreu na cruz? O véu, lá dentro do templo, rasgou-se de alto a baixo, significando que agora não só aquela categoria de homem, o sumo sacerdote, que teria agora, o único que tinha acesso ao lugar santíssimo, agora todos nós temos acesso a Deus. Todos em Cristo temos acesso. Então, o Espírito Santo rompeu aquela cortina de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Aquela alta, vários metros de altura. Rompeu aquela cortina. Amém? Como diz lá em Lucas 23, 45 e 46. Lucas 23, 45. O sol perdera o seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. 46. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Por quê? Porque o sacrifício dele abriu a presença de Deus para todos aqueles que aceitariam Jesus como Senhor e Salvador, que aceitariam Jesus como um sacrifício, para que pudessem ser salvos e tivessem acesso à presença do Pai, o Senhor. Então, a intenção de nós levarmos essa mensagem para os não crentes é informá-los de que Deus os ama. Não que Deus está zangado. Vem aí coisas, vem o Apocalipse, vem tu se salva. Essa é a razão errada da pessoa ser salva. A pessoa deve ser salva porque Deus o ama, ou não? Porque ter comunhão com Deus. Não é? Então, essa é a razão, a intenção. Que Deus os ama e Deus já pagou um preço dando o seu próprio Filho. Amém? Que o Espírito Santo pôs no ventre de Maria. E José não tem nada a ver com isso. Amém? E nasceu de Maria, virgem Maria. E nasceu. Ele é filho de Deus. E ele, puríssimo, sem pecado, foi feito pecado por si e por mim. Foi o nosso substituto. Quem devia morrer naquela cruz é você e eu. E depois ir para o inferno, como ele foi também. Mas ele livrou-nos disso tudo. Bendito seja isso. Hoje talvez não faça sentido, mas naquele dia que a gente bater a bota aqui desse mundo e nós sairmos desse corpo, o nosso espírito, a gente vai entender muita coisa. Você vai dizer: epa, eles tinham razão. Pois é. Não foram avisados. E uma das consequências de uma pessoa aceitar Jesus é que todos os seus pecados, no momento que ele vem a Jesus, todos os seus pecados lá do passado, desde que nasceu até aquele momento da salvação, pecados, transgressões, trespassos, culpas são perdoados.
pelo sangue de Jesus. Agora, daqui para frente, essa pessoa tem que caminhar com Jesus e diariamente ter uma conversa com o Pai. Paizinho, eu errei. Sabe como é maior? Eu tenho visto nos crentes, a crente tem a atitude que quem peca são os outros. Eu não peco, eu estou certo, eu tenho razão. Aqueles é que pecam, eu não, eu sou o maior. O quê? Vamos dobrar os nossos joelhos perante Deus e pedir perdão. Amém? E arrepender-nos. Porque Deus tem, eu acredito, Deus tem um avivamento tremendo. Amém? E no nosso caso, a minha oração é que seja um avivamento de oração. Porque nós vimos movimentos que as pessoas vêm para a salvação e para a cura, são curadas, são salvas, mas passados meses já não andam com Deus. Vamos orar para que haja santidade na casa do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, o pecado e o trespasso também existe na vida dos increntes, dos não crentes, não é? Por isso, a Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19 diz assim: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. É Deus quer reconciliação, Deus quer que as pessoas venham a Ele, Deus ama as pessoas, Deus ama os incrédulos, não crentes, Deus ama toda a gente. E Deus diz, vocês são meus, venham a mim, filhotes, mas têm que passar aqui por Jesus para que possam chegar até junto de mim. Amém? Venham a mim, eu vos amo. Consigo mesmo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Você e eu que somos crentes, temos a mensagem da reconciliação. Deus ama-te e Deus quer que tu te arrependas para que possas estar com Ele, para ter comunhão com Ele, louvá-lo, adorá-lo, caminhar com Ele todos os dias da tua vida. Amém? Efésios 2, versículos 1 a 5, diz assim, o apóstolo Paulo, homem tremendo, o apóstolo Paulo 2, 1 a 5, diz, Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Aceitamos Jesus, nascemos de novo. Ele concedeu-nos vida. Amém? Nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar? Satanás. Amém? E o espírito que agora está atuando ou agindo nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos éramos um deles, mais um deles. No meio dessa gente toda, né? Caminhamos assim, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Né? Deus um dia vai pisar o lagar, as uvas no seu lagar, não é? Apocalipse é Deus a pisar as uvas. Amém? Os rebeldes vão estar debaixo dos seus pés, os inimigos vão estar debaixo dos seus pés, e ele vai pisá-lo como quem pisa uvas. A ira de Deus, né? Versículo 4. No entanto, Deus que é rico, olha só, tão lindo. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Amados, pense um bocadinho. Deus é rico em misericórdia. Isso não é para nós abusarmos da sua misericórdia, mas para nós fazermos bom uso, para nosso interesse. Amém? Deus é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, sois salvos. E finalmente, Colossenses 2, 13 e 14. Diz assim, e a vós outros, nós crentes, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, com Jesus, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Quando você e eu temos dívidas no banco, é uma escrita que é contrária a nós, não é? Deus cancelou essas dívidas que nós tínhamos para com Ele, quando Ele deu o seu Filho Jesus, não é? Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e até o seu próprio Jesus. Espetou aquilo em Jesus. Que éramos nós que devíamos levar aquilo, não é? Mas Jesus levou por nós. E provavelmente, amados, a grande maioria de pecados na vida de um não crente sejam pecados daqueles que
dizendo trespasso, injustiça, por ignorância. Eu não acredito em Deus, eu não acredito nessas coisas de pecado. Para mim nada é pecado e cometem. Não é? Para eles não é mal, está certo, não é? E certamente em suas vidas, aquela balança inclina-se mais para o lado dos pecados do que, aliás, está todo lá para baixo no pecado e cá de cima as coisas de Deus está vazio, não é? Sabe, os pratos da balança andam assim, desequilibrados. Mas, e não tem o menor peso em praticar seja o que for. Porque para eles, o pecado é a história dessa gente aí da igreja. Não existe coisa como o pecado. Existe sim. Então, essas pessoas não conhecem o padrão de Deus, não acreditam em Deus, amém? E mesmo se conhecessem o padrão de Deus, eles também, mesmo que quisessem, não conseguiriam cumpri-los, porque não são nascidas de novo. Amém? Deus está à espera que eles venham e se arrependam, para que Deus possa fazer a operação nas suas vidas. Mas, no entanto, existem males, existem pecados, existem coisas que nessa vida, ainda graças a Deus, acho que se há um pouco de verdade ainda nesse mundo, essa verdade vem por causa da igreja ainda estar aqui. Há coisas que as pessoas, mesmo do mundo, que não são crentes, reconhecem que é mal. Coisas que evita-se fazer. O que é, por exemplo? Homicídio. Assassinar alguém é mal, não é? As pessoas sabem que é mal, não é? E roubo. E outra coisa que eu detesto, escravidão. Escravidão não só de uma raça para outra, ou coisa assim. Escravidão muitas vezes é alguém ter o domínio sobre outra, e se a outra não fizer como esse alguém quer, está tudo mal. Então, domínio. O outro é escravo. Isso é pecado. Isso não se faz. Amém? Isso não se faz. Então, e coisas do mesmo calibre? São coisas que as pessoas lá fora sabem que não devem fazer isso. Nem é preciso dizer nada. Agora, mas no entanto, há outros males, outros pecados, ódios, luxúrias, ganâncias, que por vezes as pessoas acham que não tem mal. Não tem. Agem de acordo com os seus próprios interesses, fazem o que fazem, prejudicam outros, causam danos a outros, mas eu não fiz por mal. Fizeste por mal, sim, porque prejudicaste pessoas. Não é? Prejudicaste pessoas. E para eles, eu nem sabia que era pecado isso. Não é? É tão bom nós sabermos que, irmãos, não há salário. Eu ando anos, eu não sei há anos, não sei o que é um salário. Não sei. Eu não acredito em igrejas e empresas. Não acredito em igrejas e empresas. Eu não acredito. Se nós estamos a servir a Deus, nós dependemos dele. Sim ou sim? A gente não levanta aqui 3 e 4 ofertas todos os cultos para... Não. Nós temos que fazer a obra do Senhor, porque Ele dá aquilo que nós precisamos para fazer a obra. Ou não? E se eu vou trazer a oferta ao Senhor, se eu vou trazer dízimo ao Senhor, é de coração voluntário, é porque eu quero, porque eu amo Deus, eu quero obedecer a sua palavra, eu quero cumprir com minhas obrigações perante Deus, e eu vou e oferto, não porque o pastor está a dizer, vamos levantar uma oferta, meus irmãos. Amém? E eu vou fazer voluntário, porque se não for voluntário, com a alegria, Deus ama o que dá com? Porque quem der e não der com alegria, é porque está a custar a dar, não é? Então guarda o seu dinheirinho, porque você também não vai ser abençoado. Dê com alegria. Amém? Dê com alegria ao Senhor. Portanto, uma das consequências de uma pessoa aceitar Jesus, é tão bom nós vermos, os irmãos não ficam felizes, eu acredito que ficam, quando vemos uma pessoa a fazer a oração, a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não há salário, não há dinheiro que pague isso. Aquela pessoa vai estar comigo eternamente lá nos céus. Ela está a aceitar Jesus, ela está a nascer de novo. Amém? Se ela não se portar bem, pode ser que até seja varredor de ruas lá no céu. Mas está lá. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então, o pecado e o trespasso também existem na vida de não crentes.
Mesma coisa, eles tinham que trazer ao Senhor, amém? Que nós já lemos. Então, amados, é assim, é tão bom nós sabermos, é tão bom você saber, eu saber, em nosso íntimo, no nosso coração, quando levamos alguém para aceitar Jesus, os pecados dessa pessoa são perdoados desde que ele começou a ser um ser nesse mundo, não é? Até aquela data que está aceitado. É tudo apagado, ela nasce de novo, ela torna-se filho ou filha de Deus, o Espírito Santo vem habitar dentro dela, glória a Deus, ela começa a alimentar-se com a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus, começa a aplicar essa sabedoria em sua vida e começa a ser transformado. Amém? E os pecados são totalmente perdoados e apagados, e a Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Lá em Isaías 43, 25 e 26. Isaías 43, 25 e 26 diz assim: sou eu, o Senhor a falar, sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Eu não me lembro mais. Não é? Relembra o teu passado para mim. Anda lá, vamos lá. Vamos discutir a tua causa. Nosso paizinho, não é? Apresenta as tuas razões e motivos para que tu possas justificar. Sabe o que é que isso significa? Quando você nasce de novo e Deus perdoa os seus pecados, você deixou de ter passado com Deus. Você é uma nova criação. Não, você não pode discutir o seu passado com Deus. Acabou aí. Esse fulano já morreu. Agora é uma nova criação que está ali. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E claro, como não podia deixar de ser a escritura que eu tanto gosto. Se Deus não iluminasse Miqueias para escrever isso, ele iria iluminar-me a mim para o escrever, certamente. Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, 18 e 19. Quem é, pois, comparável a ti, ó El, ou seja, Deus, que perdoas alguns, todos os pecados, e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, o teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. O prazer eterno do Senhor, nosso Deus, é demonstrar-nos o amor, que Ele nos ama. A religião não ensina isso. A religião mantém as pessoas debaixo do controle. É assim, 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 assim. Nós temos que andar no amor de Deus. Amém? O amor do Senhor. E à medida que nós formos crescendo na palavra e no nosso relacionamento com Deus, aleluia, de repente esse prato da balança estava lá no fundo por causa do peso dos pecados, começa a equilibrar-se. Começa a equilibrar-se. E as boas obras, e a transformação, e as coisas de Deus começam a ser mais pesadas nas nossas vidas, não é? Às tantas, cada vez menos pecado. Um dia, quando chegarmos no céu, acabou o pecado, não é? Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Então, amados, o anjo que estava a mostrar a Ezequiel o templo, que até foi no rio, com a água para os tornozelos, a água para não sei o quê, aquela passagem, o anjo mediu a água com as varas, foi mostrar o novo templo, esse templo que virá agora, pela segunda vinda de Jesus. A segunda vinda não é o arrebatamento, a segunda vinda é quando Jesus vai voltar sobre o monte das oliveiras, não é? Ali, naquela altura, haverá um templo, segundo a Bíblia, e aliás, já os planos, já tudo feito, as peças, já está tudo feito em Israel, para começar a construir esse templo. Não sei se já começaram, não sei. Não quero falar em vão. Em Ezequiel 42, versículo 13. Ezequiel 42, 13 diz assim: em seguida, aquele homem, que é um anjo, me explicou: os cômodos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, estava a mostrar o tal templo, são santos. São as câmaras, as salas, onde os sacerdotes que chegam a Yahweh guardam e comem as ofertas santíssimas. Ou seja, as ofertas cereais, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa.
pecados cometidos não sabemos que é pecado. Amém? Pois o local é santificado. Há um sacrifício que se faz dentro do templo. Dentro da igreja. Sabe, irmãos? A única forma de um homem poder perdoar os pecados do outro homem é quando esse outro homem peca contra ele. Se alguém pecar contra mim, eu posso dizer, eu perdoo-te, meu irmão. Não é? Ou então a pessoa vem falar comigo, pede-me perdão e eu perdoo. Não. Eu não tenho poder, homem algum tem poder para perdoar os pecados de toda a gente, pecados porque eles pecaram contra Deus. Eu não tenho esse poder. Isso é conversa. É nós que temos que ir ter com o nosso Deus e confessar os nossos pecados a Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver, Levíticos, estou quase a acabar também. Levíticos 14, 11, 12 e 13. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados, juntamente com as suas ofrendas, à entrada da tenda do encontro, lá no tabernáculo. Amém? Diante do Senhor. Versículo 12. Em seguida tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas, juntamente com a caneca de azeite. Fará com eles o gesto ritual da apresentação diante do Senhor. 13. Imolará o cordeiro no lugar santo. Aonde? No lugar santo, dentro. No lugar santo, onde se imolam as ofertas de sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essa oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é oferta santíssima. Aquelas ofertas que eram para o sacerdote, ficavam para o sacerdote, era como que um salário da parte de Deus, para eles comerem carne e coisas, não é? Para o sacerdote. Então, há um sacrifício que nós temos que fazer dentro da igreja. Quando nós começamos a louvar a Deus, começamos a bendizer o seu santo nome, a adorar a Deus, nós, antes disso, temos que certificar que aqui dentro está certo. Que Deus aceita, que nós temos comunhão com Deus. Amém? Não vamos só louvar a Deus aqui com uma carga, o prato da balança, o pecado lá no fundo, e vamos aqui amando em coisa que não está tudo bem conosco, vamos louvar a Deus. Não. Crente não faz isso. Temos de nos limpar, sim ou sim? Purificar, vir a Deus. Senhor, perdoa-me, Pai, meus pecados, minhas injustiças. Purifica-me, Senhor, com o sangue, com o teu precioso sangue, Senhor Jesus. Purifica-me, Senhor, em nome de Jesus, que eu quero louvar-te em espírito e em verdade. Aleluia. Amém. Como diz, nós conhecemos tão bem essa escritura que diz lá em Isaías 59, 1 e 2, que sabemos tão bem. Então, o versículo 1, toda a gente conhece. Não, o braço forte de Yahweh não está encolhido que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tapado ou tampado que não possa ouvir. Agora o versículo 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Outras Bíblias são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Irmãos, se eu tiver pecado, eu posso orar, até ficar com a cara com as cores do arco-íris, Deus não me vai ouvir. Está aqui. Então nós temos que caminhar bem. Eu oro, nada acontece. Eu estou cansado de orar, eu oro, não acontece nada. É? Tu estás a olhar para o iceberg, a ponta do iceberg. A outra parte lá debaixo d'água é bem maior. E temos tratado daquela parte que a gente não vê, em nome de Jesus. Os nossos pecados são perdoados no exterior da porta do tabernáculo. A porta do tabernáculo, nossos pecados são para quê? Para que eu possa entrar para o tabernáculo, ou seja, entrar para a presença de Deus e lá ter comunhão com Deus, ou não? Porque o pecado, as maldades, o pecado separam de Deus. Então eu tenho que tirar isso fora para que eu possa estar com Deus. E possa estar na sua presença, a louvá-lo e adorá-lo. É por isso que o Senhor nos deu Jesus. É por isso que Ele disse que nós confessarmos nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar todos eles. Porquê? Porque Ele quer que os seus filhotes venham até Ele, estejam com Ele e tenham um tempo maravilhoso com Ele. E Ele gosta
Quem é que não gosta de ter os seus filhotes à sua volta? Muito mais Deus, que é rico em misericórdia. O seu eterno desejo é de manifestar o seu amor. Não é como nós lemos. É como o filho pródigo. O filho pródigo deixou o pai, deixou de ter comunhão com o pai. Deu não sei o quê, uma sulipanta aqui na massa cinzenta entre as orelhas. Não é? Eu vou fazer a minha maneira. Eu que sei. E vai para o mundo. E foi, esbanjou o seu dinheiro, com vidas mundanas, etc. E ele só caiu na realidade da sua vida quando um dia estava lá no corral dos porcos, que era o único emprego que ele conseguiu, era cuidar dos porcos de alguém, e o seu salário era comer a bolota que os porcos também comiam. Era o salário dele, ao menos para não morrer à fome. Ele estava a comer a bolotinha ali, e dizia, pá, eu fui mesmo. Não, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou pedir perdão ao meu pai. Mesmo que ele não me aceite mais como filho, porque ele já me deu a herança, ao menos fico lá como empregado, porque sou infinitamente melhor tratado do que aqui. Eu vou. Ele foi, não foi? E o pai, onde é que estava o pai? Eu sei que o meu filho vai. Um dia o meu filho vai voltar. Meu filho, onde é que está o meu filho? Meu filho. E quando ele viu o filho, o que é que o pai faz? O pai corre em direção ao filho e o abraça, manda pôr um anel da família no dedo, do brasão da família no dedo, dar assim um bom banho, assim, chinelos, sapatos de categoria, sei lá, roupa de categoria, fez uma festa, não fez? Sabe o que é que Jesus diz? Sabe o que o Nosso Senhor diz para si e para mim? Lá em Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Deus, o Senhor Jesus aparece ao apóstolo João e diz a João para escrever uma carta para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, na Turquia. Hoje é a Turquia. E essa igreja pecadora, Laodiceia, a igreja de Laodiceia, o Senhor diz assim, Apocalipse 3, versículos 19 a 20. Olha o que é que o Senhor diz. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Ai, não, isso é castigo de Deus. Tu tens cancro, é castigo de Deus. Deus não põe castigo do... Ele morreu para nós sermos curados. Ele não morreu para nós ficarmos doentes. Ele pagou o preço para sermos curados, sim ou sim? Então ele diz assim, olha, porque eu te amo, eu te repreendo. Qual é o pai que não repreende o seu filho? O pai que ama o seu filho repreende o filho, ou não? E corrige o filho. Porque se o pai não repreende nem corrige o seu filho, é porque na verdade aos olhos dele, esse pai não ama o seu filho. Não lhe mostra o caminho certo. Não é? E assim é Jesus conosco. Aleluia. Agora, olha aí. E ele está à espera. Ele está à espera, tal como o filho pródigo. Jesus está à espera. Quando vem alguém, ele vai correr. Olha aí, versículo 20. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. À porta de quem? Do coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou se arrepender, etc. Abrir a porta, para que ele possa entrar na vida dessa pessoa. Amém? Entrarei em sua casa, cearei. Fazemos festa. Amém? Com ele e ele comigo. Esse é o nosso Deus, amados. Ele quer ter comunhão consigo e comigo. Ele não está zangado com ninguém. Ele quer que todos venham à salvação, porque ele não quer ver pessoas serem atiradas para o fogo do lago do inferno. Ele não quer ver, Deus não tem prazer nisso. Mas Deus diz, olha, Deus não obriga. Ele diz para o homem, olha, põe bênção e maldição perante ti, vida e morte. Eu aconselho que tu escolhes vida, porque eu já dei meu filho para morrer por ti. Aconselho que tu escolhes vida, mas então escolhe tu. Deus não vai obrigar, Deus mostra-nos o caminho e nós seguimos porque queremos seguir. Não vamos fazer, sim, Deus, mas depois começamos a fazer outras coisas, achamos que outras coisas são mais importantes. Não, vamos caminhar com o Senhor, sim ou sim. Vamos, tanto quanto possível, vamos andar com Deus. Aleluia, amém. Então, amados, nunca se esqueça que há pecados que você comete que você não sabe que cometeu. Você não sabe, mas Deus sabe. E isso pode estar entre si e Deus. E por isso, confesse os seus pecados conhecidos a Deus
E nesse mesmo momento que Deus vai perdoar esses pecados, Deus também vai purificar desses pecados que você não sabe que cometeu. Amém? Para quê? Para que a bênção, a vitória, tudo quanto Deus tem para si, possa chegar a si. E você possa desfrutar e possa estar na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém? Porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar. Aleluia. Então, nós devemos estar constantemente num estado de crescimento com Jesus, como crentes, sempre a crescer, sempre cada vez mais igual a Ele, cada vez menos igual a nós próprios, sempre aplicando a palavra de Deus, aplicando os princípios, a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina. Vamos aplicar isso em nossa... Não é, fiquei tão abençoado a ler essa escritura, glória a Deus, e não fazemos nada com aquilo. Não, se nós sabemos é que temos de fazer alguma coisa com ela, amém? E depois, se fizermos, é que nós vamos desfrutar da vitória, da bênção em nossas vidas. Então, vamos crescendo cada vez mais à imagem do Senhor. Porque enquanto nesse mundo não há crente algum, por mais sábio e conhecedor da palavra e mais comunhão que tenha com Deus, não há crente algum que diz, olha, eu já alcancei, já cheguei lá no topo. Não. Todos nós estamos a crescer. Um dia, quando estiver perante, face a face com Jesus, então sim. É como diz o apóstolo Paulo, não é? Eu já corri a minha carreira, combati o meu combate, não é? Olha, agora vou a caminho, então vou receber a minha coroa. Bendito seja o nome do Senhor. Até lá, vamos servir o Senhor. E frequentemente há pessoas que pecam em suas mentes, na sua maneira de pensar, e nas suas motivações. Pensam muito no pecado, entretêm a ideia do pecado, amém? E depois, se eles não têm cuidado, eles vão dar luz a esse embrião do pecado na mente deles, que é em forma de pensamento. Vão dar luz a esse pecado neste mundo e agem em pecado, ou não? E depois admira-se que as coisas não correm como... Não é? Deus não quer isso. Aleluia. Então, o Senhor Jesus fala disso, o apóstolo Tiago fala disso, os pensamentos. Amém? Nós temos ideias pecaminosas na mente, planos, sei lá, coisas, ideias na nossa mente, e depois nós damos a luz a essas coisas. Trazemos à existência a esse mundo, essas coisas. Não, Jesus pagou o preço para você poder lançar fora essas ideias, esses pensamentos, essas motivações, porque Ele pagou esse preço quando eles espetaram aquela coroa de espinhos na cabeça, para que você tivesse vitória no seu pensar. Não aceite qualquer pensamento. Como é que você acha? Por que você acha? Como é que chegam nessas ideias malucas na sua cabeça? Já pensou nisso? É o inimigo, são dardos inflamados. Ele lança opinião na sua... Não prestas, tu isso, tu aquilo, para denegrir, para tirar a coragem, para tirar a vontade de andar com Deus, para tudo. Assim, e se você aceita isso, você vai abaixo. Mas lembre, Jesus pagou o preço, com aquela coroa de espinhos na sua cabeça, para você ter, no nome de Jesus, ter o poder e a autoridade para lançar fora esses pensamentos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E assim, eu sou obrigado a perdoar. Eu sou obrigado a perdoar. Como é que eu vou... não. Eu perdoo sim. Irmão, você perdoa, mas por favor, eu errei, eu fiz mal contra si, eu prejudiquei-o. E a Bíblia diz que muitas vezes nós temos que corrigir. Se alguém vai bater no seu carro, um irmão ou uma irmã bate no seu carro, o carro fica todo assim, parece todo amolgado, para não dizer outra coisa. E depois esse irmão, essa irmã que bateu no seu carro vai pedir, irmão, por favor, desculpe, perdoa-me, irmão. O que você vai dizer? Você diz, perdoa sim, mas ele tem que fazer o quê? Tem que pagar o arranjo. Não, perdoamos, já não precisa fazer nada. Não, tem sim. Tem que mandar arranjar o carro. Então, se tiver seguro, manda o seu seguro arranjar o carro da pessoa, ou não? Agora desenrasca, já me perdoaste? Que raça de perdão é esse? Amém? Não. Nós temos que ser íntegros. Nós somos filhos e filhas de Deus, ou não? Amém? Porque se nós não perdoarmos... eu vou lá, está bem. Já ouviu aquela máxima? Amém, amém. Eu perdoo, mas eu não me esqueço. Já ouviu essa? Eu perdoo, mas não me esqueço.
Isso fica cá dentro. É porque você não perdoou. Porque perdoar é esquecer. Deus diz, eu perdoo os vossos pecados e não me lembro mais. Deus, quem é você para ser mais que Deus? Para perdoar e guardar aquilo no coração. Cá comigo um dia vais fazer contas comigo. Vais ver o último a rir, ri-se melhor. Tu vais ver como é que é. Saia dessa. Deus quer abençoar a sua vida. Saia dessa. Isso é muito baixo. Caminhe com o Senhor, amém? Caminhe com o Senhor, Deus quer abençoá-lo. Jesus diz assim, já estou a terminar, Mateus 18, 35. São mais uns 50 escrituras e acabamos. Mateus 18, 35 diz assim. Assim também, Jesus vai falar, o meu Pai Celestial vos fará cada um, se de todo o coração, não perdoardes cada um a seu irmão. Não perdoas, Deus também não te vai perdoar. Podes orar que tu quiseres, Deus não te vai abençoar. Amém? Gálatas 6, versículo 1. Agora só para nós, que temos mais conhecimento da palavra, e nós não andamos aí porque eu sei a palavra melhor que todos. Não, nada disso. Eu é que sou ungido. Aquilo que eu falo é que está certo. Eu é que sou ungido do Senhor. Seja humilde. Quem faz a obra através de si é o Espírito Santo. Não é você. Não é você. Amém? Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de quê? O irmão tem que ser disciplinado. O irmão, como é que é? Disciplinado? Aí não diz disciplinado, pois não. Diz ser restaurado. Amém? Com o espírito de quê? Humildade. Humildade é tu és mais que eu. É consideração ao próximo. Não é? Todavia, ao fazeres isso, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. É aquela história da trave, não é? O cisco no olho. Vocês estão todos aí. Eu com uma grande trave no meu olho, nem vejo que tem uma trava aqui dentro. Não é? Em vez de nós apontarmos o dedo às pessoas, nós devemos exercitar o amor que vem do coração de Deus para nós. E humildemente falar com essas pessoas. Se as pessoas não quiserem ouvir, você fez a sua parte. Você não vai obrigar a pessoa a... Você apresentou o plano da vitória. A pessoa entra a 100, sai a 200, o problema é dela depois. Amém? Porque coloquemos no lugar de uma pessoa assim. Será que nós nunca fomos culpados de dizer ou de fazer algo, amém, contrário, em ignorância ou não, né? Causando dano, prejudicando, magoando alguém? O pastor e a pastora, nós temos sido, meu Deus, Deus sabe, não é? Foi ou não foi? Põe-se num lugar, o que é que você acha que deviam fazer? Ir comprar uma metralhadora e ir à caça desses gajos todos, desculpa o termo, e mandar um fogacho a cada um deles? É isso? Não, nós perdoamos, nós oramos em nome de Jesus. Senhor, dá-lhe sabedoria, dá-lhe entendimento, Pai, nós abençoamos aquela vida. Eles nos querem mal, eles falam, mas nós abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. É certo que eu posso perdoar, eu perdoo a pessoa, amém, mas agora eu vou ficar um bocadinho mais perto, não vou andar assim muito mais com ela. Eu vou estar à espera para ver frutos na vida dela. Não é? A mim fizeram muitas, roubaram milhares de euros. Pastores, quando vinham aí, as pessoas, ei, os homens de Deus, são os homens de Deus. Diziam-me, pastor, aqueles homens de Deus, aqueles são uma unção. E eu cá comigo, pois é. Vocês nem sabem que levaram milhares de euros, roubaram milhares de euros. Pois é, mas eles é que são os abençoados. Tudo bem. Estão a ver? Amém? Perdão é uma qualidade em que Deus é muito forte. Deus tem muita força em perdoar. Ele quer perdoar.
eu quase que diria, está ansioso para perdoar. Ele está ansioso que alguém venha pedir perdão a ele, para que ele possa perdoar. Hoje vou perdoar alguém. Fica todo feliz para perdoar. Porque ele é pai, ele ama-nos. Amém? Então, por isso, amados, perdoa-se a si mesmo. Às vezes nós perdoamos a outras pessoas, não perdoamos a nós próprios. Perdoa-se. Porque se eu não me perdoar a mim mesmo, como eu vou perdoar o outro? Se eu não me amar a mim mesmo, como eu vou poder amar o outro? A Bíblia diz: amai os outros como vos ameis a vós mesmos, não é? Perdoa-se. Ai, condenação isso, condenação aquilo, eu não presto. Perdoa-se em nome de Jesus, que agarre a palavra de Deus, dobre o joelho perante o Senhor, ora, peça sabedoria a Deus. Ele vai sarar o seu coração. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus quer abençoar. Deus quer abençoar. Deus quer ter as suas filhinhas, os seus filhinhos à sua volta. Aleluia, olha meu filho, olha meus filhotes. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que ele dá rodopia, ele dança de alegria no meio dos seus filhos. Aleluia, paizinho amado. Então, perdoa como Deus perdoa. Amém? E, humildemente, ajuda quem precisa de ajuda. Não para dizer que eu ajudo porque eu sou melhor e por isso posso ajudar. Não. Ajude porque aquela pessoa precisa de ajuda. Amém? Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Agora que ouvimos tudo sobre o pecado, sobre essas atitudes, sobre essas coisas, ouvimos oh Deus, é uma gota do oceano que ouvimos sobre esse vasto tema da tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, queremos aplicar, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas. Queremos cear contigo, tomar a Santa Ceia contigo, de forma digna. De forma, Senhor, que nós possamos estar na Tua presença. Ó Deus, e cearmos contigo, Senhor. Gratos. Que não haja nada em nós que nos separe de Ti, Senhor. Nós não queremos tomar a Santa Ceia lá num canto escuro, Senhor, sozinhos. Mas queremos tomar na Tua presença. E na presença daqueles que Te amam, Senhor. Na congregação dos santos. Queremos tomar a Santa Ceia, Paizinho amado. Obrigado, Deus. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Paizinho. Em nome de Jesus. Enquanto a irmã que vai